pintei o mundo em um tom fugaz, enfeitei com flores artificiais. Muito me feri até a razão emergir. Compreendi que a vida não é casual, a dádiva do tempo em buscar o essencial, que sou condutor de um povo de paz ou de dor. Já pude perceber o âmago das pedras, a seiva da raiz, o instinto das feras, do elemental ao limiar do eu imortal. Sou um ser maior de um reino de belezas, eleito para ser herdeiro das estrelas, um anjo, um querubim, é o meu destino, enfim. Sei que os elementos que encerram essa visão apenas rudimentos na minha condição, mas eu aprendi, passo a passo devo seguir. Pois divina força move em conspiração de me impulsionar nessa clara direção. Quando descobri, melhor do que querer é servir. Já pude perceber o âmago das pedras, a seiva da raiz, o instinto das feras, do elemental ao limiar do eu imortal. Sou um ser maior de um reino de belezas, eleito para ser herdeiro das estrelas, um anjo, um querubim, é o meu destino, enfim.
Bem-aventurados sois vós, os pacíficos, que brilha a vossa luz, a luz do mundo. Bem-aventurados sois vós, os limpos de coração, bem-aventurados sois vós, os que perdoam, bem-aventurados sois vós, os que choram, que brilha a vossa luz, a luz do mundo, que brilha a vossa luz, a luz do mundo. Ama, que o amor eleva, viverás na terra sem tocar o chão. Ama, afugenta as dores, pensamentos, flores te envolverão. Que a natureza e toda a beleza é fruto do amor. Ama, que o amor perdoa e o perdão te doa muito mais amor. Ama, pois a lei divina que o Mestre ensina é a lei de amor. Que o amor eleva, viverás na terra sem tocar o chão. Ama, afugenta as dores, pensamentos, flores te envolverão. Ama, que a canção mais bela é a que revela as notas do amor. Ama, que o amor te espera nas altas esferas pra compartilhar. Ama, que o amor te inspira, faz o peito a lira. Livre a Ama, que o amor
Bom dia a todos. Sou Silvia Costa, trabalhadora da casa, o Centro Espírita Miguel. Sejam todos bem-vindos à nossa casa. Hoje o nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo será feito pela Fátima Queiroz, onde ela iniciará o capítulo 8, cujo título é Bem-aventurados aqueles que têm o coração puro. Itens 1 a 4, deixai vir a mim as criancinhas. Que tenhamos um bom estudo e que possamos colocá-los em prática no nosso dia a dia. Do livro Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito de Emmanuel, por Francisco Cândido Xavier, capítulo 12, Educação no Lar. Vós fazeis o que também viste junto de vosso Pai? Jesus, João, capítulo 8, versículo 38. Preconiza-se na atualidade do mundo uma educação pela liberdade plena dos instintos do homem, olvidando-se pouco a pouco os antigos ensinamentos quanto à formação do caráter no lar. A coletividade, porém, cedo ou tarde, será compelida a reajustar seus propósitos. Os pais humanos têm de ser os primeiros mentores da criatura. De sua missão amorosa decorre a organização do ambiente justo. Meios corrompidos significam maus pais entre os que, a peso de longos sacrifícios, conseguem manter na invigilância coletiva a segurança possível contra a desordem ameaçadora. A tarefa doméstica nunca será uma válvula para gozos improdutivos, porque constitui trabalho e cooperação com Deus. O homem ou a mulher que desejam ao mesmo tempo ser pais,
e gozadores da vida terrestre estão cegos e terminarão seus loucos esforços, espiritualmente falando, na vala comum da inutilidade. Debalde se improvisarão sociólogos para substituir a educação no lar por sucedâneos abstrusos que envenenam a alma. Só um espírito que haja compreendido a paternidade de Deus acima de tudo consegue escapar à lei pela qual os filhos sempre imitarão os pais, ainda quando estes sejam perversos. Ouçamos a palavra do Cristo, e se tendes filhos na terra, guardai a declaração do Mestre como advertência. Vamos serenar o nosso coração, elevando o nosso pensamento ao Pai, a Jesus, à Virgem Maria, sintonizados com a nossa casa, o Centro Espírita Miguel, com toda a espiritualidade de luz que lá se encontra, trabalhando para nos receber, para nos auxiliar, nos dando o remédio que precisamos para o nosso corpo físico e espiritual. Agradecidos, Senhor, por todo esse acolhimento, por todo esse amparo, pelas bênçãos recebidas. Vamos lembrar, Senhor, de todos os irmãos encarnados ou desencarnados, amigos ou inimigos, pelos doentes, pelos aflitos, por aqueles que se encontram encarcerados, que se encontram em hospitais, que se encontram nas ruas, aqueles que estão presos no vício e na criminalidade. São ovelhas do teu rebanho, Senhor, precisam de ti. Que o teu amor envolva a cada um de nós nesse planeta que precisa tanto, que está passando por um período tão aflitivo. Que cada um possa receber o remédio que precisa e merece, tendo a certeza que todos nós sempre estamos amparados por ti e que tenhamos resignação, força e fé, sempre, graças a Deus. Bom dia a todos. Hoje nós vamos iniciar o novo capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo 8. Bem-aventurados os que têm puro coração. E vamos estudar os itens 1 a 4. Simplicidade e pureza de coração. Então, vamos estar estudando
mais uma bem-aventurança que é extraída do Sermão do Monte. E o Sermão do Monte constitui, né, o conjunto de máximas do ensinamento de Jesus, porque elas trazem a essa necessidade de interiorização e de cumprimento das leis de Deus que estão na nossa consciência. Então, esse despertamento para essas verdades que nós já trazemos dentro de nós, como essência, né, da essência divina, e que, por meio desse processo de mergulho íntimo proposto por Jesus e as mudanças de comportamento que serão necessárias ao longo das nossas oportunidades reencarnatórias, nós podermos ir nos aproximarmos cada vez mais de Deus. Então, começando o capítulo, que leva o título, subtítulo, né? Simplicidade e pureza de coração, nós temos no item 1 uma passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 8. Bem-aventurados os que têm puro coração, porquanto verão a Deus. Emmanuel nos traz, né, um ensinamento de que os que têm coração elevado e puro serão aqueles que poderão exteriorizar o amor que é trazido pelo Evangelho. Então, a pureza de coração, ela vai sendo construída ao longo, né, da nossa caminhada evolutiva, mas pelo autodomínio, como a gente vai ver assim mais adiante, mais detalhadamente, pelo autodomínio, pela nossa intencionalidade de estarmos melhorando a cada dia o padrão dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos e emoções, e, consequentemente, dos nossos atos na vida cotidiana. Esse capítulo, ele vem do Bem-aventurados puros de coração, ele vem logo após ao capítulo que trata do Bem-aventurados os pobres de espírito, que tem como essência, né, a questão da humildade. Então, esses atributos da simplicidade, da pureza de coração, da humildade, vão nos fazer, né, a cada vez mais galgar essa possibilidade de bem executarmos o que nos propõe o Evangelho no tocante ao amai-vos uns aos outros. E isso vai nos dando fortalecimento, né, do nosso caráter, da nossa conduta, para que cada vez mais estejamos no caminho do cumprimento das leis de Deus. Então, no nosso dia a dia, nós estamos vinculados a formalidades, às exigências, aos interesses materiais, ao poder, ao prestígio, ao prazer e tantas outras questões que muitas vezes nos prendem à vivência do mundo, né, onde estamos nesse momento. E um contraponto seria a espiritualização do ser, porque muitas vezes quando nós estamos mais arraigados a essas questões do mundo material, a essas exigências, pode haver, né, uma certa distração em relação ao trato das questões espirituais. E até mesmo um antagonismo
com a questão da simplicidade, da humildade e da pureza de coração. Então, quanto mais eu vá buscar a espiritualização do meu ser, né, do ser, e me voltar para as questões, as preocupações de ordem espiritual, que incluem os valores, as nossas crenças, os nossos propósitos no bem, na retidão de princípios, na retidão de ações. Isso vai também nos dando uma perspectiva do quanto que muito do que a gente busca enquanto estamos encarnados nos afasta da simplicidade, da humildade, porque o simples é aquele que é espontâneo, é aquele que não tem complicações, é aquele que vive de uma forma que não está preocupado em agradar, em cumprir determinados padrões de conduta, vive de acordo com os seus valores, com aquilo que acha importante para si. E para nós que cremos, né, na imortalidade da alma, naquilo que vai lhe trazer, né, uma perspectiva de melhoria pessoal, né, como espírito imortal. E a humildade também, ela vem nesse sentido, né, de estar assim valorizando aquilo que não é transitório, porque todas essas questões que eu exemplifiquei aqui na coluninha verde, ela se contrapõe à ideia da humildade, né? E a partir dessa simplicidade, dessa humildade, nós vamos estar também cultivando essa pureza de coração, né? Por esses aspectos que nós citamos. Alguns deles, né, a gente obviamente não consegue esgotar, né, essa essência, né, do que é ser simples, humilde e puro. Então, quando a gente pensa em simplicidade, humildade, pureza de coração, nós estamos falando de virtudes, né? E virtudes, elas vão ser desenvolvidas, né, ao longo das nossas diversas existências. Mas o professor Ney Lobo, ele é citado no livro O Caminho das Virtudes, do Jason de Camargo, onde nesse livro é proposto, né, esse esquema, né? A gente tem a vida cotidiana. Na vida cotidiana temos oportunidades. As oportunidades nos levam a atos. A repetição dos atos vão nos levar aos hábitos. Então, as virtudes, elas vão ser construídas por meio dessas oportunidades bem percebidas, bem executadas, e pela repetição daqueles atos que são corretos, que estão relacionados, como eu falei antes, a esses valores positivos que nós trazemos. Então, até que isso se torne um hábito e será espontaneamente executado. Então, vamos pensar, por exemplo, na virtude da humildade. Então, quantas oportunidades a vida vai nos apresentar, onde nós seremos, né, convidados a conter o nosso orgulho, o nosso egoísmo, a nossa vaidade, né, gerando ações de humildade, ações onde há um autodomínio
dessas expansões. Muitas vezes a gente, né, agride o outro, é vaidoso, é intransigente, porque são todas características que provêm do orgulho. Então, quanto mais a gente consegue dominar essas questões e nos tornarmos cada vez mais espontâneos, autênticos no domínio desse orgulho, e nós está desenvolvendo essa humildade, essa repetição de ações positivas vai nos levar a um hábito de agir com humildade, com simplicidade. Então, está muito relacionada tanto a uma consciência do que se quer, né, do que nós queremos alcançar, mas também a um esforço de superação desses, vamos dizer assim, maus hábitos, né? Dessas questões que ainda nos vemos, né, arraigados, mas que a gente compreende que já não são mais adequadas. Então, no item 2, estava o seguinte: apresentaram-lhe então algumas crianças, a fim de que ele as tocasse, e como os seus discípulos afastassem com palavras ásperas o que lhes apresentavam, Jesus, vendo isso, zangou-se e lhes disse: deixai que venham a mim as criancinhas, e não as impeçais. Porquanto o reino dos céus é para os que se lhes assemelham. Digo-vos em verdade que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E depois de as abraçar, abençoou-as, impondo-lhes as mãos. Então é bem interessante nós observarmos aqui o deixai que venham a mim, né? Isso nos remete, né, à compreensão de que Jesus, nessa fala, ele estava dando acesso, né, dizendo que não fossem impedidos todos que, sem distinção, pudessem vir até ele para conhecer a sua fonte de verdade sublime. Então, nos remete ao processo educativo que, ao longo dos séculos, nós precisaremos nos submeter. Convidava a todos que se encontravam na infância espiritual, isto é, que se assemelhavam às criancinhas. Então, nós podemos entender essa infância espiritual fazendo uma semelhança, né, com aqueles espíritos que precisam de apoio, de aprender, de desenvolvimento do caráter, de formação de novos hábitos, porque quando a gente pensa, né, que na infância, né, a criança ela tem um adormecimento do passado e vai retomando essa consciência aos poucos. Como Jesus ia ao encontro dos sofredores, dos pobres, dos excluídos da sociedade, e suas palavras eram como bálsamos que suavizavam as chagas, tanto do corpo quanto da alma. Educava para que não voltassem a cair nos mesmos erros e gradativamente, com seus próprios esforços, fossem despertando suas potencialidades e amadurecendo espiritualmente. Jesus também respeitava o tempo de amadurecimento de cada um, sempre com ternura e mansidão. Então aqui o relato de Marcos, né, demonstra essa ternura dele, né? Essa mansidão, né, onde ele abraça, ele abençoa, ele impõe as mãos no sentido assim do cuidado,
da afetividade que ele demonstra, né? E também traz assim a importância, né, que o reino que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará, né? Quer dizer, é a confiança, a simplicidade, a pureza de coração. E também é importante a gente pensar, né, que os homens de agora, eles serão as crianças de amanhã nesse processo reencarnacionista. Então, o educar, né, o espírito não tem idade. A gente pensa sempre na educação, inicialmente, com a criança que está iniciando uma nova fase, mas não há idade. Todos nós estamos o tempo todo nos reeducando. Então, no item 3, a pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Exclui toda ideia de egoísmo e de orgulho. Por isso é que Jesus toma a infância como emblema dessa pureza, do mesmo modo que a tomou como a da humildade. Poderia parecer menos justa essa comparação, considerando-se que o espírito da criança pode ser muito antigo e que traz, renascendo para a vida corporal, as imperfeições de que não se tenha despojado em suas precedentes existências. Só um espírito que houvesse chegado à perfeição nos poderia oferecer o tipo da verdadeira pureza. É exata a comparação, porém, do ponto de vista da vida presente, porquanto a criancinha, não havendo podido ainda manifestar nenhuma tendência perversa, nos apresenta a imagem da inocência e da candura. Daí o não dizer Jesus de modo absoluto que o reino dos céus é para elas, mas para os que se lhes assemelham. Então, aqui no início, ele vai trazer, né, que voltar à questão da pureza do coração, sendo inseparável a simplicidade e a humildade. E a infância, a gente vai observar, né, que a infância ela tem isso, né? A criança fala o que pensa, ela não fica preocupada com algumas convenções, ela é espontânea, ela tem uma autenticidade, porque ela não está ainda contaminada com as convenções sociais, com os melindres, né, com o orgulho, com as ideias egoístas. Então, na realidade, não é apenas para ela o reino dos céus, é para o que se lhes assemelham. Por isso que a pureza do coração é o caminho para que a gente possa, né, ter essa condição, como ele diz aqui, de encontrar, né, esse reino dos céus, né? Então, pegando um trecho final do item 4, é necessário esse estado de transição para que o espírito tenha um novo ponto de partida e para que esqueça em sua nova existência tudo aquilo que a possa entravar. Sobre ele, no entanto, reage o passado. É assim que o espírito renasce melhor, mais forte, moral e intelectualmente, sustentado e secundado pela intuição que conserva da experiência adquirida. A partir do nascimento, suas ideias tomam gradualmente impulso à medida que os órgãos se desenvolvem, pelo que se pode dizer que no curso dos primeiros anos o espírito é verdadeiramente criança, por se acharem ainda adormecidas as ideias que lhe formam o fundo do caráter. Durante o tempo em que seus instintos se conservam amodorrados, ele é mais maleável e, por isso mesmo, mais acessível às impressões capazes de lhe modificarem a natureza e de fazê-lo progredir, o que torna mais fácil a tarefa que incumbe aos pais. O espírito, pois,
enverga temporariamente a túnica da inocência. E assim, Jesus está com a verdade quando, sem embargo da anterioridade da alma, toma criança por símbolo da pureza e da simplicidade. Então, ele vai tratar aqui, está tratando aqui dessa condição que o espírito tem no período da infância e da reeducação. E isso não se extingue na infância. Todos nós que estamos, imbuídos dessa intenção de melhorar a cada dia, nós estamos querendo abdicar daqueles dos hábitos que trazemos e que não nos servem mais diante de uma nova perspectiva de vida que nós queremos ter, abdicando da agressividade, da sensualidade barateada, do ressentimento. Então, querendo trazer para o nosso coração, para esse esforço de purificação do nosso coração, a simplicidade, a humildade, a bondade, a tolerância, o perdão, os pensamentos voltados para o bem, e para o nosso próximo. Muito interessante que quando a gente se propõe a esse esforço, também o nosso olhar sobre o outro muda, porque assim como nós nos propomos a mudar, a gente também vai passar a compreender que, como a gente já conversou anteriormente sobre a infância espiritual, cada espírito está no momento, e assim como outros têm tolerância conosco, com as nossas ainda infantilidades espirituais, nós também precisamos ter com aqueles que a gente percebe que ainda precisam de um caminho de entendimento. Então, esse capítulo, ele traz essa importância, dessa intenção, dessa nossa sublimidade, desse nosso esforço no sentido de uma mudança mais, embora gradativa, ela nos levará a um caminho melhor, Então, concluindo o nosso estudo de hoje, eu trouxe uma página que foi ditada por Emmanuel, no livro Deus Conosco, psicografia de Chico Xavier. Quando a pureza estiver conosco, quando a pureza estiver em nossos olhos, fixaremos na cicatriz do próximo a desventura respeitável do nosso irmão. Quando a pureza morar em nossos ouvidos, receberemos a calúnia e a maldade nelas, sentindo o incêndio e o infortúnio que ainda lavram no espírito daqueles que nos observam sem o exato conhecimento de nossas intenções. Quando a pureza demorar-se em nossa boca, a maledicência surgirá junto de nós por enfermidade lamentável do amigo que nos procura, veiculando-lhe o veneno, e saberemos fazer o silêncio bendito com que possamos impedir a extensão do mal. Quando a pureza associar-se ao nosso raciocínio, identificaremos nos pensamentos infelizes a deplorável visitação da sombra, diante da qual acenderemos a luz de nossa fé para a justa resistência. Quando a pureza respirar em nosso coração, o endurecimento espiritual jamais encontrará guarida em nossa alma, porque o calor de nosso carinho irradiar-se-á em todas as direções, estimulando a alegria dos bons e reduzindo a infelicidade dos nossos irmãos que ainda se confiam à ignorância. Quando a pureza brilhar em nossas mãos, a preguiça não nos congelará a boa vontade, e aproveitaremos as mínimas oportunidades do caminho para o abençoado serviço do amor que o Mestre nos legou. Bem-aventurados os puros de coração, proclamou o divino amigo. Sim, bem-aventurados os que esposam o bem para sempre, porque semelhantes trabalhadores da luz sabem converter a treva em claridade
os espinhos em flores, as pedras em pães e a própria derrota em vitória, criando invariavelmente o céu onde se encontram e apagando os variados infernos que a miséria e a crueldade inflamam na terra para tormento da vida. Bom dia para todos, deixe um abraço. Que Jesus, esses amigos queridos que nos envolvem nesse momento da reunião, possam permanecer, cuidando de nós, envolvendo a nossa vida. Ao término da nossa reunião, após esse belo estudo que tivemos oportunidade, vamos agradecer pelos ensinamentos trazidos nessa manhã, por tudo que tivemos a oportunidade de desfrutar com as vibrações emanadas pelos irmãos trabalhadores, médicos e enfermeiros, irmãs Margarida, Catuíte e Miguel, que lá estão, sempre de plantão, nos acolhendo, nos atendendo. Como foi nesta manhã que todos nós fomos envolvidos com as bênçãos do Pai, com o amor da nossa Mãe, a Virgem Maria. Assim, vamos dar por encerrado a reunião dessa manhã de hoje. Graças a Deus, graças a Jesus. Quanta luz nesse ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigada, Maria e a falange do Centro Espírita Miguel, de amor e paz, que sempre nos orienta a seguir os ensinamentos do Evangelho com suas vibrações de luz e amor. Pai, que a tua luz de amor infinito possa auxiliar nossos irmãos que estão sofrendo através da pandemia, que se faz presente nos países que formam o nosso planeta Terra. Que os nossos irmãos médicos e enfermeiros da Terra possam ser orientados pelos médicos da espiritualidade. Iluminai, Senhor, aos nossos irmãos que, se apegando demais às coisas materiais, com seu orgulho e egoísmo, se afastam dos teus ensinamentos de fé, amor, gratidão, caridade, etc. Despertai, Senhor, aos irmãos que estão na escuridão, afastando do seu grande amor, de teus ensinamentos e da felicidade.
Gratidão, Pai. Gratidão, Jesus. Gratidão, Maria.